Olá, educadoras! Olá, educadores de todo o planeta! Estamos aqui fazendo a abertura da 8ª semana Rede Pedagógica e hoje nós vamos iniciar uma jornada acadêmica sobre um dos temas mais relevantes da educação: avaliação da aprendizagem, avaliação da própria docência, do sistema de educação. Vai ser uma jornada fantástica. E para começarmos aqui com chave de ouro, vamos ter Cipriano Lucchesi, que é a grande referência nessa área, nesse tema. Gente, está fantástica esta 8ª semana Rede Pedagógica. Parece que foi ontem que nós fizemos aqui a abertura da primeira semana Rede Pedagógica. O evento cresceu, alcançou centenas de milhares de educadores. É uma formação gratuita, com grandes referências da educação. Nós sempre buscamos aqui as maiores referências e essa formação garante certificado de 120 horas. E não é aquela formação que você faz de afogadilho ou que tem, pegadinhas, nada disso. Você tem um mês para concluir a sua formação na plataforma RP EAD, passar por todos os conteúdos, revisar com calma e ao final expedir o seu certificado, isso mesmo. E a Semana Rede Pedagógica também vem recheada de prêmios, sorteios de livros, sorteios de kits Rede Pedagógica com camisa igual a essa daqui, para você que faz parte da rede. Eu quero mandar aqui um abraço para todos vocês, para todas vocês que estão participando conosco desta formação. Vou citar aqui algumas pessoas que serão os representantes, os embaixadores dos demais. Por exemplo, aqui a Conceição.Ferreira.944. Grande abraço para você. E também a Cristiane Araújo. Ei, Cristiane, seja muito bem-vinda. Neide Vieira, _F. Forte abraço para você. Tem aqui também, olha só, a Joana Oliveira 3877. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. A Érica falou aqui na live anterior, gente, a Rede Pedagógica é uma comunidade com milhões de educadores. Todo mundo conectado pelo coração e empenhado em oferecer a melhor educação possível para as nossas crianças. A Rede Pedagógica não tem nenhum vínculo político partidário, não é financiada por nenhuma empresa. A Rede Pedagógica é uma comunidade viva de aprendizagem. Nós prezamos muito pela nossa autonomia. É uma comunidade mantida por mim, por você, pelos próprios professores, Fantástica aqui essa experiência de aprendizagem na Rede Pedagógica. Quero mandar um abraço para o pessoal da Bahia. Estou vendo aí a Jeane aí acenando. Forte abraço para Bahia. E também, olha só, para Augustinópolis, em Tocantins. Estado maravilhoso. Caçulinha aí da Federação. Ana Paula Matias da Silva. Forte abraço para você. Quero mandar também um abraço especial aqui para todo mundo que está aí colaborando com essas atividades acadêmicas. Por exemplo, nós temos a Poliana, que está aqui dando apoio a esta atividade acadêmica nesta abertura. Sandra.Araújo 013. Sandra Araújo, Forte abraço para você. Tem também aqui, a Jusilene Bragas. Gente, olha, só para dar mais um aperitivo aqui para vocês, amanhã nós vamos ter aqui um mini curso sensacional com o nosso querido professor Lino de Macedo.
que é o maior especialista em Piaget da América Latina, uma das grandes referências em desenvolvimento infantil. Ele vai virar aqui, bater um papo com a gente, nos ensinar, compartilhar experiências com a gente e a respeito da avaliação na educação infantil. Será que é possível fazer avaliação na educação infantil? Como que essa avaliação é feita? Quais são os métodos que devem ser utilizados? Vamos aqui bater um papo sobre esse assunto super relevante amanhã com o professor Lino de Macedo, que é livre docente da USP e dispensa apresentação. Eu estou aqui esperando o professor Cipriano Luquezzi comentar, são muitos comentários, uma fila imensa, para nós podermos introduzi-lo nesta live e começarmos o nosso mini curso de hoje. Aproveito aqui para mandar aqui um beijo, um abraço para todas vocês, especialmente a esse Cicinha Almeida, Alves Vanúzia, Ana 30.castro, está sempre por aqui na rede pedagógica. Gente, a rede pedagógica completou 1 milhão de seguidores no Instagram, hoje já está chegando a 1.020.000 seguidores no Instagram, quase 2 milhões de seguidores no Facebook. Mas o mais importante aqui não é a quantidade, e sim a qualidade das nossas interações. Quem é que falou que rede social é para disseminar, não é, sentimentos ruins, desinformação, criar divisão? Aqui na rede pedagógica, não. A gente está aqui para congregar, para celebrar aquilo que nós temos em comum, os nossos objetivos, e sempre buscar o melhor para a educação no Brasil e no mundo. Sandra Araújo deu um feedback, está tudo ok. Sueli Gomes, pois é, no final, underline, disse: amo vocês, nós também amamos vocês, viu, querida? Eva.cavalcante.5015, forte abraço. Gente, olha, se você ainda não participou das semanas pedagógicas anteriores, eu convido vocês a participar. A primeira semana, por exemplo, foi muito interessante, tivemos aqui o comediante Diogo, né? Foi muito legal, o Diogo Almeida veio, foi bem extrovertida aquela semana, tivemos muitas atividades. Depois veio a segunda, terceira, quarta, cada uma melhor do que a outra, como vocês que participaram mesmo testemunham. Bem bacana, gente. É uma formação interativa, são mini cursos encadeados, cada um com foco em um tema, né? E um grande tema sempre. E o grande tema desta semana rede pedagógica é a avaliação. Estão perguntando sobre certificado. Olha, para certificado, basta você se inscrever em www.semanarede.com.br. Você acessa a plataforma, passa por todos os conteúdos e ao final você expede o seu certificado sem nenhuma taxa, sem nenhum custo. Repetindo, www.semanarede.com.br. O legal é que todo mundo aqui ajuda, compartilha informações, quem já participou ajuda quem está chegando. É muito bacana aqui essa formação na rede pedagógica. E olha só, tem um montão de gente aí participando, né? Uma pergunta aqui, ó, da professora Valéria Lima. Tem material? Sim, Valéria, tem material. Você pode baixar esse material, baixar o PDF, você pode imprimir se você quiser e você não paga nenhuma taxa adicional pelo material. É tudo 100% grátis. A Valéria Carvalho.val está dizendo que é a primeira vez que participa e eu tenho certeza que não será a última vez, viu, Valéria? Vai ser a primeira de muitas. Aqui tem um montão de gente que fez todas as semanas rede pedagógica e fez porque gostou, porque aproveitou, porque a formação aqui não é uma formação passiva, você também ajuda a construir o conhecimento, a construir a formação. Olha só, nós compartilhamos
muitos vídeos, né, muitas aulas deste minicurso, desta formação, lá no canal da rede no YouTube, que é www.youtube.com/sedecanal/rede pedagógica. E lá no YouTube nós temos um fórum, onde os estudantes, os professores estudantes, compartilham, os professores estudantes, né, trazem as suas experiências, dão o seu feedback. Então, é um grande fórum que continua, mesmo depois que a atividade, não é, síncrona, a atividade ao vivo termina. E é bem bacana, gente, essa formação. Quero aqui mandar um abraço também, olha, para Sônia Moraes. Né? Um grande abraço para você. Também para M. Conceição, não é? Também para Lucineide Galdino Moraes, Eva Matos, Laís, Eliane Chaves, 6. Tem um montão de gente participando aqui e comentando. Pessoal, eu vou tentar aqui fazer a introdução do professor Cipriano Lucchesi de maneira manual. Se nós tivermos algum problema técnico, nós vamos reiniciar logo em seguida, porque em geral a gente introduz pelos comentários, mas realmente são muitos comentários aqui e o comentário dele ainda não apareceu para mim. Rapidamente aqui, vamos ver se nós encontramos aqui o professor Cipriano Lucchesi. Rapidamente aqui, vamos lá. Muitos comentários, estou lendo todos esses comentários. O professor pode aqui enviar o pedido para participar dessa live. Nós vamos tentar fazer a sua introdução aqui manualmente. Olha só, vou mandar aqui um abraço para São Luís do Maranhão. Pedido aqui é uma ordem, né? Pedido aqui é uma ordem. Então, forte abraço aí para São Luís, cidade maravilhosa. Pronto, já estamos aqui introduzindo o professor Cipriano Lucchesi. Dei aqui o comando, vamos ver se vai funcionar a conexão. Pronto, ele está entrando aqui. Professor Cipriano, boa noite. Seja bem-vindo à Rede Pedagógica. Boa noite. Boa noite a todos. Muito legal, gente. Esse é o professor Cipriano Lucchesi, com uma carreira acadêmica e profissional que é referência em todo o meio acadêmico no Brasil e no exterior. O professor Cipriano Lucchesi, que tem licenciatura em filosofia, tem bacharelado em teologia, é mestre em ciências sociais e doutor em educação. Professor Cipriano, eu gostaria que você, primeiramente, cumprimentasse aí esta imensa comunidade que é a Rede Pedagógica. Então, eu sou grato por essa oportunidade de estar aqui com professores, professoras, professores de vários níveis da escolaridade, e sou muito grato por essa oportunidade de estar partilhando conhecimentos com todos vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da avaliação da aprendizagem, que é um tema que está presente na minha vida há muito tempo, né? Sim, professor, né? E você foi construir uma carreira bem sólida, tanto na academia, né, como em outros espaços, e se tornou uma referência neste tema, que é a avaliação da aprendizagem. Eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente como é que foi acontecendo, né, a priorização desse tema na sua carreira. Então, eu, quando era estudante universitário, nos anos 60, eu fiz uma disciplina com um professor chamado Padre Godear do Baqueiro. Era um padre jesuíta que trabalhava com medidas educacionais. Isso foi em 1968.
E eu gostei da temática, da questão metodológica que ele colocava, e a partir daí, portanto, de 1968 para cá, eu tenho vínculos com a questão da avaliação em educação, especialmente com a avaliação da aprendizagem. Quando eu fiz essa disciplina com ele, eu era estudante da universidade e, após isso, trabalhei institucionalmente em avaliação da educação, especialmente nos sistemas de educação à distância. E aí o tema sempre foi ficando na minha vida, né? Escrevi livros, publiquei artigos, enfim. É um tema que faz parte da minha vida acadêmica e da minha vida pessoal. Muito interessante. Praticamente, pessoal, hoje é impossível fazer uma formação na área da educação ou em áreas afins sem ler um livro do professor Cipriano Luquezzi, que está aqui com a gente ao vivo. Uma honra muito grande para a rede pedagógica. Muito grato. Professor, qual que é a diferença entre prova, exame escolar e avaliação da aprendizagem? Repara, para a gente entender isso, é importante olhar um pouco a história, né? A prática pedagógica institucional com turmas de estudantes, ela começa no século XVI. Até o século XVI, praticamente a gente tinha o ensino quase que individual. Então, se a gente vai lá para a Grécia, para Platão, para Aristóteles, era o ensino do mestre para o discípulo, né? E aí, mais ou menos, no 1300, se começou a instituir, 1300, o ano 1300, 1300 e pouco, começou a se instituir a avaliação, a prática de ensino mais coletiva, mas não chegava a ser com o número de estudantes que nós passamos a ter a partir do século XVI. Então, os jesuítas, no século XVI, organizaram isso que se chama a educação escolar para muitos, né? Então, o Inácio de Loyola propôs a educação para muitos estudantes numa classe, porque não tinha classe. Anteriormente era o mestre e o discípulo. E a partir daí, meados do século XVI para cá, é que nós passamos a ter as classes escolares com muitos estudantes. Então, aí, praticamente, nós começamos a trabalhar com as provas. No âmbito da pedagogia jesuítica do século XVI e do século XVII, XVIII, até hoje, né? As provas passaram a ser o recurso através do qual o professor coleta, o professor, a professora, coleta o dado junto do estudante e verifica se ele aprendeu. Antes do século XVI, isso era feito estudante por estudante. Pós-século XVI é feito pelo grupo. E aí, então, apareceram esses instrumentos, esses recursos de coleta de dados, como são os testes, as provas e assim por diante. Agora, importa saber que na pedagogia jesuítica era uma coisa assim, lá no século XVI, XVII, XVIII, era uma coisa assim, um professor dava as aulas, né? Elaborava a prova, aplicava nos estudantes, corrigia e, depois de corrigir, durante o ano letivo inteiro, ele tinha por obrigação de reorientar a aprendizagem do estudante. Não tinha nota, não tinha aprovação, não tinha reprovação. No final do ano letivo, tinha um exame geral praticado para todos os estudantes, e esse exame geral produzia um conceito junto com o registro do acompanhamento do estudante durante o ano letivo e mais a prova oral. Esses três dados é que permitiam dizer o estudante aprovado ou reprovado. Usualmente estava aprovado,
porque tinha um ano inteiro de cuidado do educador com os educandos. Então, agora, é a partir da Revolução Francesa que foi estabelecido o sistema de notas escolares de 0 a 10. E aí, então, tem as médias, a partir daí as reprovações foram mais intensas. Chegando hoje, nós aqui no Brasil, do quantitativo de estudantes que entram nas séries iniciais, no ensino fundamental, somente 15, 12, 13% terminam obtendo um diploma universitário, ou seja, 85% dos nossos estudantes evadem da escola porque são reprovados, reprovados, reprovados e reprovados, então eles desistem de prosseguir na escolaridade. E então, aquilo que os jesuítas propuseram como um recurso auxiliar de construção da aprendizagem desapareceu, né? Hoje a gente praticamente tem só a prática dos exames escolares, apesar de que, a partir de 1930, com um educador norte-americano chamado Ralph Thaler, nós mudamos o nome de exames escolares para avaliação da aprendizagem. Todavia, continuamos praticando exames escolares e não a avaliação da aprendizagem. Hoje também, nós aqui no Brasil, na maior parte das vezes, praticamos exames e não avaliação. A avaliação é a nossa parceira, né? Só para acrescentar um dadozinho aí, a avaliação é a nossa parceira 24 horas por dia. Eu e vocês e todos os seres humanos do planeta avaliam para tomar decisão, sempre. Até mesmo o cozinheiro. Meu filho é professor de gastronomia, vem fazer comida aqui em casa, toda hora está experimentando. Aí eu digo assim para ele, não dá para parar de experimentar. Ele disse, se eu parar de experimentar, a comida não chega no ponto. Então, na aprendizagem escolar, nós também precisamos de estar cuidando do ensino e da aprendizagem sempre, fazendo avaliação para verificar se o resultado da nossa ação já é produtivo ou ainda não chegou ao resultado esperado, com a qualidade esperada. Se chegou com a qualidade esperada, ótimo. Se não chegou, a melhor coisa que eu e vocês podemos fazer é ensinar de novo, ensinar de novo, ensinar de novo. Como no caso do meu filho, fazendo a comida, que ele é um professor de gastronomia, ele vai melhorando, 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 melhorando. Quando o prato chega na mesa, está perfeito. Era isso que nós deveríamos fazer com os nossos estudantes. Reorientar, reorientar, avaliar e reorientar, avaliar e reorientar, para que eles cheguem ao final de uma aprendizagem com um padrão satisfatório. Muito interessante, pessoal. Nós estamos aqui com o professor Cipriano Lucchesi, a maior referência em avaliação da aprendizagem, explicitando aqui para a gente, né, os contornos, os fundamentos deste importante tema para a educação. Professor, o senhor chegou já a tocar nesse assunto. Eu gostaria de lhe perguntar como que o senhor avalia os sistemas de avaliação da aprendizagem hoje em prática em nossas escolas. Repara, eu sinalizei que, historicamente, nós somos herdeiros de uma tradição de exames. E no Brasil, a prática escolar, historicamente estabelecida a partir lá de trás, desde quando os jesuítas chegaram aqui com o descobrimento do Brasil, e especialmente nos últimos 100 anos, o que nós temos como modelo é o exame escolar, aprovado ou reprovado, né? Em 1930, eu já citei aqui, o Ralph Thaler, que foi um educador norte-americano, cunhou esse termo avaliação da aprendizagem. E ele dizia assim, ensine uma coisa, avalie.
Aprendeu? Ótimo. Não aprendeu? Ensine de novo. Isso ele propôs em 1930. Nós tínhamos a tradição dos exames escolares já, não é? E nós chegamos à última LDB, que é de 88, e a LDB propõe que seja modificado melhor, a Constituição é de 88, a LDB é de 95. Ela propôs que nós mudássemos a prática de exame escolar para avaliação da aprendizagem. E depois da LDB, a gente já tem mais de 25 anos, né? Mas nós continuamos. Mudamos o nome para avaliação da aprendizagem, mas continuamos com a prática dos exames escolares. Qual a diferença? A diferença é que, através da avaliação, eu tomo decisões de reconstruir, repossibilitar a aprendizagem do estudante. Através da prática dos exames, eu interrompo o processo dizendo aprovado ou reprovado, ou médio, não é? O ideal seria que nós todos conseguíssemos trabalhar com avaliação conforme a LDB estabeleceu em 95, ou seja, uma ação que permite diagnosticar se o estudante aprendeu ou não. Se ele aprendeu, ótimo. Se ele não aprendeu, eu vou ensinar de novo. Aí, então, nós dizemos assim, mas se eu for ensinar de novo, não dá tempo. Aí, então, pedagogicamente, todos nós sabemos que existe uma metodologia chamada de trabalho em grupo. Eu posso fazer grupo do estudante que aprendeu com o estudante que não aprendeu. E dar uma tarefa. O estudante que aprendeu, rapidamente ensina aquele que não aprendeu. O que ocorre é que nós ficamos muito apegados a essa ideia da prova, do exame, etc., etc., e esquecemos um pouco os recursos metodológicos do ensino e da aprendizagem que possibilitam que aqueles que ainda não aprenderam possam aprender. Então, a avaliação é a nossa parceira, né? Eu gosto de exemplificar, eu acho que vocês todos leram Pinóquio, e na história do Pinóquio tem um personagem que é um grilo. E ele mora no ouvido do Pinóquio. E quando o Pinóquio está caminhando e errando o caminho, o grilo diz para ele assim: rapaz, o caminho não é esse, siga o outro caminho. Aí o Pinóquio é danado e vai seguindo o caminho errado, e o grilo diz de novo: rapaz, segue o caminho direito, pois a avaliação é o grilo. Ela nos diz: você trabalhou, produziu um resultado, mas o resultado ainda não é satisfatório. Invista mais para que seus estudantes aprendam e você possa produzir um resultado satisfatório com a sua ação. Então, o ato de avaliar, a ideia de avaliação é muito antiga, é desde que o ser humano é ser humano. Todavia, com o modelo de sociedade do capital, o modelo de sociedade capitalista, se estrutura classes alta, média e baixa. E aí alguns terão mais direitos ao ensino de qualidade e outros terão menos direito ao ensino de qualidade. Então, a mim me parece que a avaliação nos revela assim: eu preciso trabalhar, esteja na escola pública, na escola particular, em qualquer escola, eu preciso trabalhar para que todos os meus estudantes aprendam. E para eu saber se eles aprenderam ou não aprenderam, eu vou usar a avaliação como investigação da qualidade da aprendizagem deles. Se eles aprenderam, maravilha. Se eles não aprenderam, eu vou ensinar de novo, porque é importante que todos aprendam, porque é pela aprendizagem que o ser humano se desenvolve. É bem interessante. Pessoal, estamos aqui com o professor Cipriano Lucchesi, doutor em educação, uma grande referência internacional, inclusive, neste tema que é a avaliação da aprendizagem.
Professor, e como o senhor já tocou também nesse assunto, falou das origens do sistema educacional brasileiro, capitaneado, protagonizado em grande parte pelos jesuítas, né? Eu lembro que uma vez o autor Justin Gardner, perguntado sobre quais seriam os dois maiores filósofos da história, e como o senhor também é filósofo, o Gardner disse: olha, para mim os dois maiores são Sócrates e o Cristo. E os dois fizeram isso, né, que você está exemplificando, que é de compartilhar ali o conhecimento, de ir avaliando e ensinar novamente, diversas vezes, até que o aprendizado se estabeleça. Não é? De certa forma, então, o que o senhor, né, vou te chamar de senhor, aliás, vou chamar de Pode você. chamar de você. Tá Pode chamar joia, de tá, você. tá joia, Eu tenho, desculpe eu aqui. tenho 15 anos. É, realmente está aí com uma voz muito clara, né? Muito lúcida, e realmente é um jovem ainda. Então, professor Cipriano, o que você está dizendo é que nós temos que, de alguma forma, manter esse processo de avaliação individual com os alunos, esse contato, essa interação mais, como eu posso dizer, customizado, mais individualizado, sem massificar o sistema de avaliação, reduzindo esse sistema a um mero exame? Então, para a gente entender isso que você está sinalizando, importa a gente entender o seguinte: a tradição dos exames escolares é uma tradição de, vamos dizer assim, classificar o estudante em aprovado ou reprovado. Você deve ter vivido isso, eu também vivi, não é? Eu fui uma criança multirrepetente, eu fui reprovado na segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Um ano era aprovado, o outro era reprovado. Então, sou diplomado em reprovação, né? E a prática que nós temos é usualmente de reprovação. Por isso a gente tem esse nível baixo de aproveitamento escolar em toda a escolaridade, ensino fundamental, médio e superior. Ou seja, entram 100 crianças na primeira série do ensino fundamental e terminam o curso universitário 15, 12, 13 estudantes. Ou seja, são reprovações e mais reprovações e mais reprovações, né? O que nós precisamos mudar, né? Nós todos educadores desse país, em alguns países do mundo já conseguiram fazer isso. Poucos, são os do norte da Europa. Conseguir fazer o seguinte: usar a avaliação como diagnóstico. Então, eu ensino e pratico a avaliação. Eu investigo se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Se ele aprendeu, ótimo. Se ele não aprendeu, eu ensino de novo. A nossa tradição é assim: eu ensino e faço um exame, não faço um diagnóstico. Eu faço uma classificação, né? Aprovado, reprovado e médio, ou sei lá, de 0 a 10, tirou 9, tirou 8, tirou 7, tirou 2 e coisas semelhantes, né? Mas o ideal seria assim, que eu e todos os professores utilizássemos um recurso de investigação da aprendizagem do estudante, que pode ser um teste, pode ser uma redação, pode ser uma entrevista, né? E pudesse constatar: ele aprendeu? Ótimo, vamos em frente. Ele não aprendeu ainda, eu vou ensinar de novo. Ensinar de novo não significa dar aula de novo, mas significa orientar um estudo, significa uma atividade entre um aluno que aprendeu e um aluno que não aprendeu na sala de aula. Então, são muitos recursos que nós, educadores, precisaríamos adotar no sentido de garantir a efetiva aprendizagem dos estudantes. Foi isso que os jesuítas propuseram no século XVI. Foi isso que Comênio propôs no século XVII. Foi isso que Maria Montessori propôs no início do século XX, não é?
Foi isso que os educadores mais progressistas do Brasil propuseram para a prática de ensino. Mas, infelizmente, nós estamos muito mais atrelados ainda ao modelo da sociedade capitalista, que é alguns formam, muitos não formam, que é muito semelhante ao nível de distribuição do bem-estar pela população. Alguns se alimentam, outros não se alimentam. Alguns moram, outros não moram, e assim por diante. Então, a avaliação seria a nossa parceira. Aquilo que eu disse do grilinho, né, do Pinóquio. Ela está nos dizendo, eles não aprenderam ainda. Ou ela está nos dizendo, eles já aprenderam. Se já aprenderam, vamos em frente. Se não aprenderam, por que não estabelecer uma atividade que possibilite rapidamente os estudantes restaurarem a aprendizagem, né? Uhum. Professor, e como manter o protagonismo do aluno no processo de avaliação? Eu pergunto isso porque muitos professores, talvez com um pouco de preconceito, uma visão um pouco estereotipada, acabam pensando o aluno como objeto da avaliação. Então, a pergunta seria como estabelecer esse protagonismo do estudante também no processo de avaliação. Então, a primeira coisa para mim é assim, o estudante, como todo ser humano, é um ser ativo, não é? E como ser ativo, todos aprendem. Não existe ser humano que não aprenda. Não existe. Hoje a gente sabe que até mesmo os portadores de necessidades especiais estão sendo cuidados para que eles desenvolvam uma aprendizagem no nível, é claro, até no limite dos problemas neurológicos que tem, mas na sociedade atual, na perspectiva da medicina atual, da pedagogia atual, da psicologia atual, nós deveríamos investir na aprendizagem de todos. Porque a aprendizagem é que garante o desenvolvimento. Então, eu estou aqui falando para vocês, fiz todo esse caminho oficial dos estudos de graduação, pós-graduação, etc. Mas eu fui uma criança muito irrepetente. E quando eu fiz a quinta série, seria a quinta série hoje, na época se chamava o preliminar, nós éramos 65 estudantes na minha turma. E eu tive um professor de língua portuguesa, nessa quinta série, que nos disse assim, vocês vão aprender porque eu vou ensinar. E eu só sei duas coisas, eu sei ler e escrever. E é isso que eu vou ensinar para vocês durante o ano letivo. Então, eu me lembro assim de que ele usava temas que hoje poderiam ser aparentemente muito estranhos. Então, eu me lembro assim, um grande tema para uma redação foi um pingo d'água. O que um menino de 14 anos de idade escreve sobre um pingo d'água, eu não sei. Mas eu escrevi, sei lá, uma linha. Levei para o professor, porque ele lia e corrigia e reorientava. Aí ele me disse assim, maravilha! Eu fiquei meio inibido, tinha escrito uma frasezinha e está dizendo uma maravilha, que história é essa? Aí depois ele acrescentou, mas pode ser melhor. Professor, eu fiz tudo o que eu sabia, como que pode ser melhor? Ah, existe um negócio chamado metáfora. Professor, eu não sei o que é metáfora. Aí ele ensinava aquela metáfora e eu fui lá e escrevi de novo o texto, botando as metáforas, né? Eu sei que esse texto eu reescrevi 8 vezes. E cada vez um passo novo, um elogio novo e um caminho novo. Há 2 anos passados, meus colegas de turma desse professor resolveram fazer uma reunião no interior de São Paulo. Eu fui, eu moro na Bahia.
e nos encontramos 45 estudantes, ex-alunos desse professor. E nós éramos todos repetentes lá, quando ele foi nosso professor. Aí, então, os meus colegas, médicos, engenheiros, arquitetos, literatos, teatrólogos, eu, educador, outros professores, etc. Um professor fez a diferença na vida de todos. Então, eu estou contando essa história porque cada um dos professores, das professoras que estão participando desse evento, pode trabalhar com seus estudantes para que eles aprendam. Reoriente, 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 até que eles aprendam, porque a aprendizagem constrói as nossas habilidades. A habilidade que eu tenho aqui de escrever, a habilidade que eu tenho de falar, de expor, de partilhar, etc., etc., eu adquiri na escola, né? Como professor, a professora, orientando, 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 orientando. Então, só mais uma historinha pessoal. Eu, no meu antigo ginásio, a gente tinha na escola teatro. A primeira peça que eu fui fazer, eu era um guardador de José do Egito no deserto do Saara. O meu texto durava 1 minuto e meio e eu falava cantado. E então era assim, ô moço hebreu, pobre coitado. E aí o meu professor de teatro dizia, mas Cipriano, não é assim, você está de noite, sozinho, no deserto do Saara. Você tem que conversar com o rapaz. Ô, pobre desse menino, como que você faz isso? E ele insistiu nisso, eu acho que umas 30 vezes. Aí, no dia da peça teatral, eu fui lá vestido de soldado egípcio, etc. Fiz a peça, mas o meu 1 minuto e meio fiz maravilhosamente bem. Sabe por quê? Porque esse professor diz assim, você vai aprender. Ele podia ter dito na primeira vez que eu não consegui expressar aquela mensagem, ele podia ter dito, você não dá para isso, tchau. Como usualmente a gente costuma fazer. E ao contrário, ele disse, vai aprender porque eu vou ensinar. Então, eu estou aqui hoje, gente, porque os professores e as professoras que eu tive tinham essa filosofia, você vai aprender porque eu vou ensinar. Então, é um convite a todos vocês que estão me ouvindo, a todos os professores e professoras desse país, insistam, invistam, invistam. E use a avaliação não para aprovar ou para reprovar, mas sim para diagnosticar se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Se ele aprendeu, maravilha, vamos em frente. Se ele não aprendeu, vamos criar condições para ele aprender, porque é pela aprendizagem que a gente se desenvolve. Muito interessante. Olha, estamos aqui, pessoal, com o professor Cipriano Luquez, doutor em educação, um grande estudioso do tema avaliação da aprendizagem. E, professor, nós tivemos aqui na sexta semana pedagógica o Oscar Schmidt, o Mão Santa, e ele contou da experiência que ele teve, parecida com a sua, treinando para jogar basquete. E os professores ensinavam, insistiam, e depois de muito repetir, de muito tentar, é que ele realmente foi aprendendo e chegou a ser aí considerado um dos melhores jogadores de basquete de todo mundo. Então, o seu testemunho, o seu exemplo realmente fala e fala muito forte. E é importante eu e você e todos os que estão nos ouvindo compreender que o nosso sistema nervoso, medianamente, ele tem 85 mil células nervosas. Como é que a gente aprende? Compreendendo e exercitando. À medida que eu compreendo e exercito, as células nervosas se unem e elas criam um algoritmo, criam um filete. E esse filete ou esse algoritmo constitui a nossa memória. Então, eu vou falar de um exemplo que é fácil para todo mundo. Aprenda a dirigir carro. Quem tem um carro.
Quando a gente começa a aprender a dirigir carro, é muito complicado, porque ele tem 3 pedais lá embaixo, eu tenho que olhar para frente, mas eu tenho que olhar para trás pelo espelho, eu tenho que olhar para a direita pelo espelho, eu tenho que olhar para a esquerda pelo espelho. É muita confusão ao mesmo tempo, não é? Mas aí eu vou treinando. O meu instrutor aqui diz assim, rapaz, o acelerador é com o pé direito, depois é o freio, depois é a embreagem. Você tem que olhar para frente, mas ao mesmo tempo que você olha para frente, você tem que olhar para trás, pelo espelho. Quanto tempo a gente passa treinando para aprender a dirigir? 1 mês, 2 meses. Depois que tira a carteira de motorista, a gente ainda não sabe dirigir o suficiente. Aí a gente vai treinando na rua, dirige devagarinho, etc, etc. Até que depois de 1 ano dirigindo na rua, a gente ganha uma habilidade e pode estar dirigindo e conversando, estar dirigindo e pensando em alguma coisa, nos alunos, na escola, etc. Porque a aprendizagem se automatizou. Criou um algoritmo neurológico no nosso sistema nervoso, de tal forma que eu uso esse conhecimento. Quando eu estaciono o carro, desligo a chave e boto no bolso, desliguei o ato de dirigir o carro. Mas, quando eu volto, eu pego a chave e boto aqui, acende tudo de novo o algoritmo de como dirigir o carro. É assim como fazer cirurgia, é assim como pintar uma tela, é assim como falar uma língua estrangeira, é assim como fazer cálculos matemáticos e assim por diante. Então, eu e vocês temos que usar a avaliação para nos auxiliar a nos dizer assim, ele já aprendeu. Ou a nos dizer, ele não aprendeu, eu preciso que você invista mais um pouco, treine mais um pouco, até que ele adquira o conhecimento e a habilidade para fazer isso. Pode ser matemática, língua portuguesa, história, geografia, as disciplinas com as quais a gente trabalha. Então, a avaliação é a parceira, que ela diz assim, você trabalhou, eles aprenderam, ótimo. Ou você trabalhou e eles não aprenderam, o que você vai fazer? muito bem, professor. E na sua obra, nos seus livros, nós percebemos que um dos temas, uma das coordenadas mais importantes é o planejamento. Como é que o planejamento pode ajudar no processo de avaliação, professor Cipriano Lucchesi? Então, o ato de planejar é o ato de definir aquilo que eu vou fazer, não é? Então, o planejamento do ensino é aquilo que define tudo o que eu vou fazer. Então, por isso, nos roteiros de plano de ensino, começa lá assim, o tema, o objetivo, os conteúdos, as atividades e, lá no final, a avaliação. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um projeto de ensino para que o estudante aprenda. Esse projeto precisa ser executado no dia a dia, né? Acompanhado pelos atos de avaliação, e depois eu posso, se eu quiser, fazer uma avaliação geral. Essa avaliação geral, na nossa escola, usualmente se chama de exame, ou provas, mas ela deveria se chamar avaliação. Ou seja, eu tenho o projeto de ensino, eu pratico o projeto de ensino com esses estudantes, essas estudantes, e eu me pergunto no final assim, e eles aprenderam o que eu ensinei? É a essa pergunta, eles aprenderam o que eu ensinei, que vem a avaliação. A avaliação, então, é a investigação da qualidade da aprendizagem decorrente do meu ato de ensinar. E aí, eu posso usar vários recursos, um teste escrito, uma redação, um questionário, uma entrevista, recursos pelos quais eu possa detectar se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Se ele aprendeu,
ótimo, eu posso ir em frente. Se ele não aprendeu, eu ensino de novo até que efetivamente ele possa ter aprendido. Era o que fazia meu professor lá de língua portuguesa. Meu filho se inscreveu aqui, está maravilhoso, mas pode ser melhor, mas pode ser melhor, mas pode ser melhor, mas pode ser melhor, não é? Então, a avaliação dos três atos, planejar, executar e avaliar, a avaliação é o último desses três atos, porque o planejamento define o que nós vamos fazer, a execução é a tradução daquilo que a gente planejou em prática diária, em prática de exercícios, não é? E a avaliação está disponível para nos dizer assim: você trabalhou, tinha como objetivo que eles aprendessem, e então agora vamos diagnosticar se eles aprenderam ou não aprenderam. Se eles aprenderam, ótimo. Se eles não aprenderam e você quer que eles aprendam, o seu objetivo é que eles aprendam, ensine de novo. Ou readapte o seu ensino até que eles efetivamente aprendam. Muito legal, Deixa eu, gente. deixa eu, deixa eu contar uma historinha recente. Eu recentemente, assim, uns 10 anos passados, eu fiz uma cirurgia de catarata. O médico que me atendeu fez a cirurgia no meu olho em 7 minutos. Entre eu entrar na sala, deitar na cama, ele fazer a anestesia, fazer a cirurgia, eu abri o olho e estava enxergando. Aí eu perguntei para ele assim: rapaz, como é que você faz uma cirurgia num órgão extremamente sensível como o olho em 7 minutos? Ele disse: bom, eu fiz medicina, fiz oftalmologia, fiz mestrado, fiz oftalmologia, fiz doutorado, fiz oftalmologia e fiz um curso de especialização em oftalmologia. E o médico da especialização me fez fazer 600 cirurgias de catarata. Eu aqui fazendo a cirurgia e ele aqui do lado, olhando e dizendo: rapaz, não é assim não, rapaz. Depois aí ele disse: depois que eu terminei as 600 cirurgias, ele estava no meu lado e disse assim: agora você pode fazer cirurgia de catarata sozinho. O que esse professor fez? Usou a avaliação para reorientar, reorientar, reorientar. E agora ele consegue fazer uma cirurgia de catarata sem sombra de dúvida, sem erro nenhum, com absoluta certeza de que vai dar certo em 7 minutos. As habilidades são construídas, gente. É preciso que eu e vocês, nós tenhamos um pouco de paciência com os nossos estudantes para ensiná-los, reorientá-los sendo necessário, fazer novo exercício e assim por diante. Porque as habilidades são construídas. Elas não se fazem com uma exposição. A exposição faz o conhecimento chegar até o estudante. Mas é a exercitação que possibilita ganhar a habilidade. Não tem jeito. Não é porque eu quero. É porque a natureza humana inventou esse caminho. Até agora, esse é o caminho. Não tem outro, por enquanto. Muito interessante, né? Esse foco aí, essa ênfase na exercitação, que é realmente muito importante no processo de ensino e aprendizagem. Pessoal, nós estamos aqui com o professor Cipriano Lucchesi, referência em avaliação da aprendizagem, doutor em educação. E eu tenho aqui uma notícia muito boa para vocês. Vi várias perguntas aí ao professor Cipriano Lucchesi. Daqui a pouquinho nós vamos abrir uma nova live com ele, exclusivamente para responder às suas perguntas. Viu, Sandra.araújo 013? Viu, Daniele? Você que está participando, fique atento. Daqui a pouquinho nós vamos abrir uma live exclusiva para perguntas e respostas, para diálogo com esse grande professor, essa grande referência que é o professor Cipriano Lucchesi. Professor, realmente foi muito interessante.
Deixa eu avisar aqui, eu vi muitas perguntas nesse sentido também. Se a live vai ficar salva. Sim, essa live fica no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Não se preocupe, você pode depois recuperar. Eu vi gente aqui falando que vai assistir de novo. Isso mesmo, assista, mas não só assista. Deixe também o seu comentário, deixe também o seu feedback para ajudar outras pessoas. Conte também a sua experiência com avaliação. Uma coisa muito interessante, professor Cipriano, que eu comecei a utilizar em minhas avaliações e fez um resultado sensacional, que é colocar, por exemplo, ilustrações, uma pequena charge, um pequeno desenho, uma situação do cotidiano. Logo no começo da prova, a prova fica mais bonitinha, às vezes colorida, inclusive a ilustração. Maravilha. Isso é importante, professor? Repara, isso estimula, não é? Então, o que aconteceu é assim, você deu aula, seguiu certamente um livro didático, um conjunto de apostilas, o estudante estudou em casa, ganhou habilidades, estruturou o conhecimento. Agora você inicia um teste, uma prova, um questionário com uma figura que convida, que valida, não é? O estudante a ele prosseguir e oferecer as melhores respostas pelas perguntas que você está fazendo. E observar, assim, que quando ele estiver respondendo as perguntas que você formulou, ele está reassentando a aprendizagem que ele fez. E quem não fez, você e o sistema de ensino vai precisar de reorientar para ele construir essa habilidade e também reassentar essa habilidade. Eu e vocês e todos que estão nos ouvindo, como é que usam as habilidades? Cada vez que faz a mesma coisa, refina a habilidade. Veja lá a história do sujeito que fez, do profissional que fez minha cirurgia cardíaca. 600 vezes o professor ali, rapaz, você ainda não fez certo, rapaz, bote o dedo assim, rapaz, não é? E de tal forma que ele construiu uma habilidade fantástica. É assim que vai ocorrer com o estudante de língua inglesa, de língua francesa, de matemática, de história, de geografia, de língua portuguesa e assim por diante. Exercitando, exercitando, exercitando e construindo as habilidades, os algoritmos neurológicos que dão suporte à habilidade de cada um de nós. É muito legal, gente. O professor Cipriano Luquez, né? Para quem chegou aqui agora, contou realmente uma experiência espetacular de uma cirurgia de catarata a que ele se submeteu e que o médico fez em menos de 7 minutos, né? Então, realmente, fez como? Por meio de treinamento. Já teve um professor por trás dele que, por meio de avaliações da aprendizagem feitas da maneira correta, conseguiu alcançar com ele este excelente resultado. Professor, então daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa live, já vamos encerrar agora e já vamos começar daqui a pouquinho com uma live só com perguntas e respostas. Eu quero sugerir que você que está aí na sua casa participando desta programação acadêmica, que você anote a sua pergunta, faça a sua pergunta na próxima live. Deixe também a sua pergunta, como serão muitas perguntas, talvez a sua não seja respondida. Deixe a sua pergunta lá no nosso fórum no YouTube, que o professor mesmo pode depois responder com mais calma. Outros colegas também podem trazer o seu aporte. Vai ser muito interessante. Professor, eu vi aqui muitos elogios. Realmente, você consegue expor o seu pensamento, o seu conhecimento com muita clareza, com muita objetividade. E realmente a gente aprende. Gostamos demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fico ligado nesse canal ou ele vai desligar e eu vou ter que Nós retomar? vamos encerrar e vamos reiniciar. A gente vai te orientar então, professor. É rapidinho, em um minutinho a gente volta. O senhor prefere ficar e nós já continuarmos direto? Talvez seja melhor para evitar que haja algum problema, né, professor, com a conexão. Eu posso seguir sem problema nenhum.
Então tá joia, pessoal. Olha só, eu queria convidar vocês a chamar suas amigas, chamar seus amigos para participar deste bate-papo aqui com o professor Cipriano Lucchesi. Basta você clicar nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito do seu celular, convidar suas amigas, convidar os seus amigos. Nós vamos fazer aqui agora um bate-papo com perguntas e respostas com o professor Cipriano Lucchesi. Essa parte, professor, das perguntas e das respostas, nós vamos fazer com a pedagoga Érica Radespiel. Ela vai me substituir aqui. Eu já quero aqui lhe agradecer pela atenção, pela aula magnífica. Aprendemos muito. Certamente, centenas de milhares de pessoas vão acessar esse conteúdo e vão se engrandecer, né? Vão se inspirar com as suas lições e, com isso, inspirar também a muitos alunos a seguir um caminho produtivo no processo de educação, no processo de escolarização. Muito obrigado. Então, eu vou saindo aqui. Então, professor, a Érica vai assumir aqui. E vamos nos encontrar mais vezes. Muito grato. Obrigado. Até mais, professor. Até mais. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo em paz. Que prazer falar com você. Eu que sou, professor, sua aluna por meio da sua bibliografia, por meio das suas obras e por meio também dos meus mestres que trouxeram até mim suas palavras. Muito obrigada. Já aprendemos muito juntos. Viva, viva, muito grato. E para mim é uma honra participar dessa live aqui com você, principalmente para trazer as perguntas aqui dos nossos participantes. Eu estava acompanhando, professor, o chat, né, os comentários aqui enquanto você conversava com o Edivaldo e fiz como seu filho faz. É? Eu fui misturando, experimentando e já trouxe aqui algumas perguntas para a gente começar aqui no esquenta, enquanto o pessoal se prepara para colocar mais perguntas aí nos comentários. Vamos lá, vai ser um bate-bola para que você possa responder algumas questões de forma bastante sucinta aqui para o nosso pessoal, tudo bem? Tudo em paz. Olha só, perguntinha da Aline Lanunci e também da Dagmar 68. O que o senhor acha do mecanismo de aprovação automática? Repara, se for compreendido aprovação automática, no sentido de que o estudante aprendeu e ele está promovido, correto. Agora, se promoção automática significar, assim, ele aprendeu ou não aprendeu, está promovido, é uma distorção. É uma distorção pelo fato de que o ato de avaliar é o ato de atribuir qualidade à realidade. Então, se a aprovação automática ela decorre de um ensino com qualidade positiva e, por isso, ele não tem lá no final do ano aquilo que se chama prova final, ok. Então, só para compreender um pouquinho, é assim, o ato de avaliar no percurso do ano letivo, ele se chama, o ato de avaliar no percurso do ano letivo se chama avaliação diagnóstica. O que significa isso? Que eu estou constantemente ensinando e diagnosticando se o estudante aprendeu ou não aprendeu.
A palavra diagnóstico significa conhecer através de dados. É uma palavra que junta dois componentes gregos, né? Dia, gnosis. Gnosis é conhecer, dia através de. Então, diagnóstico é conhecer através de dados. A avaliação, a prática da avaliação durante o período letivo é uma prática diagnóstica, uma prática pela qual eu pratico uma investigação da qualidade da aprendizagem dos estudantes. Se foi bem, ótimo. Se não foi bem, eu reensino. E, às vezes, para reensinar, eu vou precisar da ajuda dos próprios estudantes através de um exercício, de uma atividade, etc. Então, o uso diagnóstico dos resultados da investigação avaliativa vai subsidiando a construção do resultado. Então, daquilo que eu falava anteriormente, o professor, a professora que todo dia, ou toda semana, ou de cada 2 dias, ou no final de cada aula, todos nós dizemos assim: olha, eu dei essa aula aqui, vocês aprenderam? Que dúvida vocês têm? Essa é a avaliação diagnóstica. Mas se o estudante diz assim: professor, eu não entendi a fórmula tal do problema, eu não entendi o percurso tal da língua portuguesa, etc., o que ele está dizendo para mim? Ele está dando um diagnóstico de que ele não aprendeu. O que eu posso fazer? Reorientar ou reensinar. Agora, se eu disser assim: eu não tenho mais tempo e eu não tenho possibilidade de ensinar você de novo, eu não estarei utilizando diagnosticamente o resultado da investigação avaliativa. Por outro lado, como nós temos uma escola seriada, né, primeira série, segunda série, terceira série, no final do ano letivo, a gente vai precisar de ter um exame ou uma avaliação probatória. Então, eu levo em consideração as aprendizagens que o estudante fez durante o ano letivo e, no final, eu posso fazer a aplicação de um instrumento que cobre os conteúdos para diagnosticar se ele efetivamente aprendeu o conjunto de conteúdos que eu ensinei. Então, nós teríamos uma prática de avaliação diagnóstica durante o ano letivo e uma prática de avaliação probatória no final do ano letivo. Mas nunca seria uma prática classificatória. Seria uma prática sempre que possibilita a reorientação. O classificatório serve para as Olimpíadas. Foi classificado em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Do 4º lugar em diante, tchau. Se manda aqui das Olimpíadas, não é? O uso classificatório limita a possibilidade das decisões do educador. Então, eu e vocês, nós todos educadores, deveríamos fazer o uso da avaliação no percurso do ano letivo, o uso do resultado da investigação avaliativa de modo diagnóstico, para reorientar, 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 reorientar. E o uso probatório no final do ano letivo para dizer assim: ele terminou o primeiro ano, vai para o segundo, terminou o segundo, vai para o terceiro e assim por diante. Muito bem. Muito obrigada, professor. E a Maria Cícera, juntamente com outros colegas, colocou uma pimentinha aqui na nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre as avaliações externas. Provinha Brasil, provas, Saeb. E aí, como é que a gente fica no meio desses mecanismos de avaliação dos sistemas de ensino? Qual a sua opinião, professor? Então, até não é só no Brasil, é no mundo, na Europa também, nos Estados Unidos também. Até o fim dos anos 1960,
praticamente nós não tínhamos avaliação do sistema de ensino. Nós tínhamos só a avaliação da aprendizagem. Então, com a avaliação da aprendizagem, fica uma compreensão assim, de que os únicos responsáveis pela aprendizagem são o estudante e o professor ou a professora, não é? E, vagarosamente, a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, no mundo inteiro, começou a se pensar assim, mas a instituição escolar também é responsável pela aprendizagem do estudante. Porque é a instituição escolar que cuida do professor e cuida dos estudantes e cuida das condições de ensino e das condições de aprendizagem. Então, começou a se pensar na prática da investigação da qualidade dos cuidados da instituição escolar com o ensino e aprendizagem. É claro que não é a instituição escolar que vai lá na sala de aula, mas a instituição escolar contrata o professor, a professora, para ir para a sala de aula e para fazer a mediação entre a gestão da empresa, da escola, e o professor tem o coordenador pedagógico, o supervisor, o orientador, que são os mediadores da formação do profissional para que ele atue e produza o melhor resultado junto dos estudantes. Isso se chama avaliação institucional. E aí, então, a partir dos anos 80 para cá, se pensou assim, mas também o Sistema Nacional de Ensino é responsável. Então, o presidente da República é responsável pela aprendizagem do estudante. O ministro da Educação é responsável, o Ministério da Educação é responsável, o governador é responsável, o secretário de Educação do Estado e do município também são. Então, a gente precisa de ter uma avaliação do desempenho do sistema de ensino. O sistema de ensino inclui Ministério da Educação, Secretarias de Educação dos Estados, Secretaria de Educação dos municípios. E, evidentemente, essa avaliação do sistema de ensino se inclui a própria escola, que é a avaliação institucional. Então, a avaliação institucional e a avaliação do sistema de ensino se casam para garantir as condições do ensino-aprendizagem na sala de aula e, consequentemente, da avaliação da aprendizagem. Essa é uma compreensão de 50 anos para cá, do fim dos anos 60, né? 50 anos para cá, né? E da avaliação do sistema de ensino dos anos 80 para cá. Essas denominações aí todas que você citou, SAEB, etc., elas trabalham com a avaliação do sistema de ensino. O sistema de ensino inclui professor, escola, secretarias de educação, administração da educação e assim por diante. Então, é importante as 3 avaliações. Avaliação da aprendizagem, para saber se o estudante aprendeu, porque ele é o último destinatário da prática pedagógica, não é? Mas, para que o professor, a professora ensine, é preciso ter a instituição escolar que administre isso. Para que a instituição escolar administre isso, é preciso que tenha a Secretaria de Educação, a Administração Geral, tenha o Ministério da Educação aqui por detrás. Então, na sequência, o último dos indivíduos que recebe o ato educativo é o estudante. Mas existem muitas mediações. No passado, a gente não pensava na mediação. O estudante aprendeu ou não aprendeu. Ele não estuda, ele não aprende, ele não se cuida. Depois, começou a se pensar assim, mas o professor, a professora também tem que ser avaliado para cuidar do estudante. Depois começou a se pensar assim, mas a escola também tem que ser avaliada para cuidar do professor, da professora,
dos estudantes. Depois passou a pensar assim, mas a Secretaria de Educação também tem, e assim por diante. Então, a gente partiu para ter a avaliação da aprendizagem, a avaliação da instituição de ensino, a avaliação do sistema de ensino. Esses nomes que você citou, IDEB, SAEB, etc., todos eles têm a ver com a avaliação do sistema de ensino. O que nós precisamos é que os gestores da educação, desde o ministro da Educação até o diretor da escola, usem os resultados da avaliação para produzir um melhor resultado. Só para contar uma historinha que ajuda sempre, há uns 10 anos passados eu estive num município do interior da Rondônia e o sujeito tinha sido secretário de educação do município, estava no evento que eu estava trabalhando. Aí ele disse assim, eu preciso te contar uma história. Eu fiquei 8 anos como secretário de educação, 4 mais 4 anos, porque o prefeito permaneceu. E quando eu peguei a Secretaria de Educação do meu município, o índice de aproveitamento do IDEB era 0,7 no município. Eu levei um susto, ele disse. E aí eu passei 8 anos indo de escola em escola, diretor em diretor, professor, grupo de professor, e fui, durante 8 anos eu fui fazendo isso. O último IDEB do qual o meu município participou e do qual eu era o gestor, tinha passado de 0,7 na avaliação do IDEB para 7,6. Uau! Imagina, em 8 anos, e se todo secretário de educação fizer isso? E se todo diretor de escola fizer isso? E se todo professor de escola, de sala de aula fizer isso? Eu estou tendo dificuldade da aprendizagem dos meus alunos, mas eu vou melhorar minha habilidade, vou melhorar. Em 10 anos, todos os estudantes estarão aprendendo, não é? E assim vai ser a secretaria, assim vai ser a escola, assim vai ser a Secretaria de Educação, assim vai ser o país. Então, hoje, só para todos saberem, os países do norte da Europa não têm reprovação. Tem ensino com qualidade positiva. Não tem repetência. Então, o menino começa a primeira série, termina a primeira série, começa a segunda, termina a segunda, começa a terceira, termina a terceira. Então, por exemplo, na Dinamarca, não existe reprovação. O que é diferente de existir reprovação automática. Não existe porque os meios nem não há possibilidade, não é isso, professor? Não. Completamente diferente. Tem ensino com qualidade positiva, para que todos aprendam. E a diferença é essa. A promoção automática é aprendeu, não aprendeu, segue em frente. Ao passo que a decisão da reorientação constante é garantir a qualidade efetiva da aprendizagem para todos. E aí, é claro, é uma decisão do sistema de ensino, desde a escola, as secretarias de educação, municipal, estadual e assim por diante. O meu sonho é que nós professores, nós professoras, os secretários de educação, etc., os ministros de educação, decidamos assim, o país vai deixar de ter 80% dos seus estudantes reprovados na vida escolar. Vai deixar. Foi isso que fez a Finlândia, foi isso que fez a Bélgica, foi isso que fez a Dinamarca. Eles não têm reprovação. Tem. Aí, então, a gente diz assim, para que ter o diploma universitário? Aí, em Copenhague, o sujeito que estava coletando lixo, no caminhão de lixo, eu perguntei para ele assim, qual é o seu nível de escolaridade? Ora, eu tenho diploma de universidade. Qual é o diploma? De biologia.
Eu falei, por quê? Ele diz, eu cuido do lixo, para cuidar do lixo a gente precisa ter cuidados com biológicos, com isso aqui. Então eu tenho um diploma universitário. Era o homem do caminhão de lixo. Aí a gente diz aqui assim, para que todo mundo vai ter diploma universitário? Todos vão ter diploma universitário para cuidar melhor da vida social, de si mesmo e da vida social. Excelente. Professor Cipriano Lucchesi, aqui na Rede Pedagógica. Enquanto você falava, professor, passou aqui um comentário. Meu Deus, é o Lucchesi? É o Lucchesi, sim, aqui na Rede Pedagógica, participando desse bate-papo maravilhoso aqui na 8ª semana Rede Pedagógica, a avaliação. Professor, eu pincelei, são muitas as perguntas, todo mundo muito satisfeito em participar desse momento, mas eu selecionei mais 2 perguntas para que a gente possa finalizar esse nosso encontro, tudo bem? Tudo bom. A primeira delas veio com a Sandra, a Pri Tavares, a Lucélia, a Priscila e muitos outros. Queriam falar sobre avaliação na educação infantil. E eu vou trazer um aspecto aqui para a gente poder afunilar um pouco esse tema. Autoestima do aluno. Quais são os cuidados que a gente precisa ter na educação infantil, com a avaliação, no feedback para as famílias, para que a gente possa cuidar da autoestima dos nossos pequeninos? Então, eu vou repetir um pouco o conceito de avaliação. A avaliação, ela subsidia qualquer ação. Cozinhar tem avaliação, o alfaiate que faz a roupa tem avaliação, o sujeito que escreve o livro tem avaliação, o sujeito que diagrama o livro tem avaliação. A avaliação é a investigação da qualidade da realidade segundo as características daquilo que está sendo avaliado. Então, se eu estou trabalhando com crianças de 2 anos de idade, a primeira coisa fundamental que eu tenho que ter é qual é a compreensão de uma criança, de atuação de uma criança aos 2 anos de idade. Se eu estou trabalhando com crianças, o padrão de conduta de uma criança de 4 anos de idade. A avaliação vai subsidiar, sim, essa criança ainda não adquiriu habilidades para os 2 anos de idade, então eu vou trabalhar mais. Ou essa criança não adquiriu as habilidades ainda para os 4 anos de idade, então eu vou trabalhar mais. Ou essa criança aqui está com uma dificuldade de controlar neurologicamente o braço direito, então vou ter exercícios para ele aprender a usar o braço direito. A avaliação sempre, em qualquer âmbito, ela é uma investigação da qualidade do resultado da ação. Essa investigação permite a quem está praticando a ação tomar a decisão adequada. Então, os professores, as professoras que trabalham com crianças têm que avaliar o que está ocorrendo com a criança. Se for um bebê de colo, o que está ocorrendo com ele? Se for uma criança de 1 ano de idade, o que está acontecendo com ele? E não pode ser aquela coisa assim, o preconceito que eu tenho, menino não pode correr. Como é que não pode correr? Se menino de 2 anos, de menina de 2 anos não correr, o que ela vai fazer? Não é? Eu não posso querer que a criança tenha uma... Voltou. Sim. Ok. Então, eu não posso querer que uma criança tenha uma conduta de adulto. Ela tem uma conduta de criança e eu tenho que praticar a avaliação própria para essa criança. Não posso querer praticar uma avaliação com exigências maiores do que aquelas que a criança pode apresentar. E, evidentemente, que eu e você, e todos nós, todos os cidadãos do mundo, nós
Nascemos, passamos a infância menor, a infância média, a infância maior, chegamos aos 7 anos de idade e assim por diante. Cada idade tem certas exigências. O ensino vai se corresponder às idades e a avaliação vai corresponder ao ensino com essas idades, não tem outro jeito. O que ocorreu é que, historicamente, a gente passou a ter um preconceito de como que a criança deve agir. E aí, eu digo assim, eu devia fazer isso, eu devia fazer assim, está errado. Mas eu olho muito pouco para ver por que ela está agindo dessa forma. E poder ficar do lado dela e dizer assim, minha filha, meu filho, vem cá, que eu vou te ajudar a dar um passo à frente na sua aprendizagem. E é assim que vai aprender uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e assim por diante. Então, um professor, uma professora que trabalha na educação infantil e na pré-escola, vai praticar a avaliação da mesma forma, a investigação da qualidade e do desempenho do estudante, mas com as características de uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e assim por diante. Eu não posso ter a expectativa de que uma criança de 1 ano tenha o desempenho de uma criança de 7, né? Eu moro numa cidade litorânea, que é Salvador, e às vezes eu vou à praia. E tem um pai e uma mãe andando. E tem um filho de 4 anos, 3 anos, 2 anos junto com eles. Enquanto o pai e a mãe andam aqui, ó, certinho, ele corre para lá, corre para cá, mexe com um cachorro ali, mexe com uma galinha lá, e lá vai, e corre, 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 corre. Aí eu ia dizer, usualmente a gente iria dizer, mas esse menino não há quem aguente. Claro, ele está com 4 anos de idade, não é? Então, eu tenho que praticar a avaliação correspondente ao nível de desenvolvimento e de aprendizagem de cada estudante. Eu não posso querer que o estudante, com uma criança com 4 anos de idade, tenha a conduta de um de 12. Não tem como. Ou de um adulto, muitas vezes, né? Eu me lembro de meu pai e minha mãe, lá no interior de São Paulo, que eu sou paulista, né? Menino, está errado! Queriam que eu fizesse igual a ele, igual a ela. Não tinha jeito, né? Eu tinha que fazer como um menino com 7 anos de idade, 6 anos de idade, 4 anos de idade, coisas semelhantes. E as crianças com as quais a gente convive, elas vão fazer do mesmo jeito. E a avaliação tem que estar adaptada a isso, ao nível de desenvolvimento de cada um. Excelente, professor Cipriano Lucchesi aqui na Rede Pedagógica. A nossa live está chegando ao final. Temos apenas mais uma pergunta selecionada, mas vocês podem acompanhar a programação da 8ª Semana Rede Pedagógica. Tem muito mais para vocês durante essa semana, viu, gente? E já fazemos, claro, o convite para que o professor Cipriano volte outras vezes para dialogar conosco aqui na Rede Pedagógica. Professor, você contou a história do cirurgião, né? Que operou os seus olhos com tanta habilidade, né? Depois de fazer mais de 600 e tantas cirurgias de catarata. E só aqui hoje, professor, com as suas palavras, você já operou também muitas cataratas, hein? Já passaram pela nossa live mais de 7.000 pessoas, com pico de audiência de 1.500 pessoas agora, nesse momento, por exemplo. Muito obrigada pela sua participação. Somos muito gratos por você disponibilizar esse tempo estando aqui conosco. Bem, para encerrar, professor, uma pergunta que eu, Érica, diretora pedagógica da rede, trago para você. Como podemos incluir a família no processo de avaliação da aprendizagem, para que ela não seja a última a saber, não receba apenas os resultados desse processo? Que dicas, que estratégias você tem para compartilhar com a gente nesse sentido? 2 coisas importantes, eu acho, né? Na minha infância, meu pai era analfabeto.
Meu pai não escrevia uma letra. Não. E minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe tinha feito há 2 anos da antiga escola primária, que durava 4, ela fez 2. E minha mãe, quando escrevia uma carta, ela começava a escrever aqui e não separava as palavras. Do início ao final do papel era uma palavra só. A gente lendo tinha que separar, né? Então, meus pais não tinham como me ensinar, né? Meus irmãos mais velhos, eu sou mais novo, meus irmãos mais velhos não tinham paciência suficiente para me ensinar. Então, quem é que podia me ensinar? O professor ou a professora da escola? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é assim, para todos os educadores e todas as educadoras que estão nos ouvindo. A primeira coisa fundamental é fazer da educação escolar, da instituição escolar, um lugar onde se ensina e se aprende aquilo que se ensina e se aprende. Nós temos um hábito de dizer assim, mas a família tem que ensinar. No meu pai não tinha como me ensinar a ler e escrever, ele era analfabeto. Minha mãe não tinha como me ensinar a ler e escrever, ela era semi-analfabeta. Então, quem é que tinha que ensinar a ler e escrever? A escola, a professora. Eu só tive professoras na antiga escola primária, não é? É claro, aí a gente vai dizer assim, mas o pai e a mãe podem dar suporte. Claro, então a gente vai conversar com o pai e a mãe para eles sustentarem a criança na escola, dar suporte para essa criança permanecer na escola e assim por diante. Meu pai e minha mãe faziam isso. Agora, se o pai e a mãe têm possibilidade de auxiliar o filho, a filha, a aprender, maravilha. Mas eu e vocês, nesse mesmo país, temos muitos pais e muitas mães que ainda carecem de recursos para ensinar. E muitas vezes, até eles não carecem de recursos, mas trabalham 12 horas por dia, 10 horas por dia, e não tem como ensinar o filho, a filha. Então, a escola tem que criar metodologias e recursos pelos quais as crianças aprendem efetivamente. E um pai e uma mãe, ou muitos pais e muitas mães, que na família podem auxiliar esse caminho da aprendizagem, maravilha. Mas a escola não pode, a meu ver, ela não pode transferir para a família o cuidado com a aprendizagem. Mesmo porque, se vocês olharem, vamos dizer assim, trabalhar na alfabetização, às vezes até é viável. Mas quando chega na sexta série, sétima série, nova série, o pai e a mãe não têm condições de auxiliar o filho a aprender. Então, a escola foi criada como uma instituição social para garantir essa aprendizagem. O pai e a mãe foram criados biologicamente, historicamente, etc., para cuidar do filho, para ele crescer e assim por diante. E também garantir a escola. Se também o pai e a mãe podem ensinar, maravilha. Mas nós na escola não podemos, eu acredito, nós não podemos ficar na expectativa de que o pai e a mãe possam efetivamente ensinar os estudantes. Eu e vocês, nós na sala de aula, temos que ter uma metodologia pela qual eu apresente um conteúdo, ajude a criança ou adolescente a entender o conteúdo, a exercitar o conteúdo e ganhar habilidades com esse conteúdo. Se o pai e a mãe puderem também ajudar, maravilha. Mas e se eles não puderem, devido ao nosso estágio de desenvolvimento no país, eu e vocês, nós professores, nós professoras, temos que garantir à criança ou adolescente com o qual a gente trabalha a aprendizagem significativa. Desde que a escola é uma instituição
que está estabelecida para garantir essa aprendizagem, a formação do cidadão, né? Então, com isso, eu não estou dizendo que toda a responsabilidade de formação é do professor ou da professora, de jeito nenhum, porque eu estou dizendo que, no que se refere ao ensino do conteúdo com o qual a gente trabalha, nós devemos insistir, reorientar, de tal forma que os estudantes aprendam. E chamar o pai, chamar a mãe, chamar o tio, chamar a tia, para dizer o que está ocorrendo com o estudante, como que eles podem auxiliar na formação da criança e do adolescente, dando suporte para que ele estude, ele aprenda. Agora, eu não posso exigir, nesse país aqui, que pais, mães, tios, tias sejam substitutos de educadores e educadores escolares. Não tem como, não é? Porque eles não foram formados para ter essa habilidade. E muitos pais desse país, a gente sabe que ainda estão no nível da carência de escolaridade, né? Da alfabetização, da aprendizagem escolar, dos conteúdos escolares e assim por diante. Então, eu e vocês, nós educadores, temos que assumir, eu acredito que temos que assumir assim: eu vou ensinar o conteúdo da minha disciplina nesse semestre, nesse ano letivo, para que todos aprendam. E vou pedir ao pai, à mãe, ao tio, à tia, que me auxilie a dar suporte psicológico da idade para que essa criança, esse adolescente, aprenda a ser responsável por si mesmo, a ter a posse de si mesmo, a posse do conhecimento e assim por diante. Então, o ideal e o sonho é assim, a gente integrar a família na escola, naquilo que ela pode fazer. E nós, da escola, respondermos à família aquilo que é o nosso papel, que é ensinar. Né? A história da humanidade é uma história assim. A escola apareceu para garantir essa aprendizagem. Então, acho que é Excelente. isso que eu poderia dizer. É um convite a todos nós, educadores e educadoras, para entendermos o nosso papel na sala de aula e entender o papel do pai, da mãe, do tio, da tia, como suporte para o nosso trabalho. Né? Seria muito difícil pensar que o pai, a mãe, o tio e a tia substituiriam cada um de nós na sala de aula, no conteúdo que a gente trabalha, na disciplina que a gente trabalha. É muito complicado isso. Né? Mesmo eu, que fiz mestrado e doutorado, o meu filho mais novo, muitas vezes ele trazia tarefas da escola e eu dizia: meu filho, eu não sou capaz de lhe dar suporte. Eu vou estudar primeiro isso que você trouxe, depois para te dar um suporte. Então, não necessariamente o fato de um pai e uma mãe, ou muitos pais e muitas mães, terem passado pela escolaridade, eles têm condições de dar suporte para os conteúdos que os estudantes estão efetivamente aprendendo. O sonho ideal é assim, é o diálogo, né? É a conversa entre família e escola e família. Muito bem, escola e família trabalhando juntas. Aqui na rede Isso. pedagógica também temos muitas famílias que participam conosco nas redes sociais, famílias que são ativas aí no processo de ensino e aprendizagem dos filhos, Maravilha. das crianças, né? E que com certeza muitos que estão assistindo aqui a gente hoje, mesmo que não sejam professores, docentes, que não trabalhem necessariamente nessa área. Professor Cipriano, em nome dos milhões de educadores que fazem parte da rede pedagógica, eu agradeço imensamente a sua presença. Que bom que você está participando aqui com a gente da 8ª semana Rede Pedagógica, a avaliação. Faço o convite para que você retorne outras vezes, para que a gente possa conversar sobre esse e sobre outros assuntos relacionados à educação. Todo mundo aqui, professor Cipriano, se reúne aqui na rede pedagógica porque
acredita. São milhões de pessoas que acreditam na educação. E eu sei que você também é uma delas. Muito obrigada. Muito grato. Muito grato a todos que nos ouviram, a mim, a você e a profissional que estava antes aí, que eu não lembro o nome. O Edivaldo. Como? Edivaldo. O Edivaldo. Pessoas que nos ouviram, muito grato. E o desejo é assim, que eu e vocês, nós todos, trabalhemos para que nossas crianças, nossos adolescentes e nossos adultos se tornem melhores para si mesmo, para os seus familiares e para o nosso meio ambiente sociocultural. Muito grato pela promoção desse evento e pelo convite que vocês me fizeram. Muito grato. Obrigada, professor. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Pessoal, essa foi a participação do professor Cipriano Lucchesi na 8ª semana Rede Pedagógica Avaliação. E que bom que você também está participando. Gostei de ver todo mundo muito ativo aqui nos comentários. Perguntas excelentes, participações valiosíssimas. Teve gente que teve o trabalho, inclusive, de digitar trechos da obra do professor Cipriano Lucchesi aqui, várias citações durante a live. Muito obrigada. E eu quero te fazer um convite. Confira no site da Rede Pedagógica a programação de todo o evento. Nós estaremos juntos até o dia 7 de novembro. É isso mesmo, é uma semana recheada de ensino e aprendizagem no que diz respeito à avaliação, para você participar e também para você se certificar. Essa é uma formação continuada, cujo certificado de 120 horas é gratuito. Você pode ter o seu, viu? Basta você se inscrever, participar conosco todos os dias e acessar a plataforma da Rede Pedagógica www.rpead.com.br, a nossa plataforma de cursos online. Hoje, a nossa participação será apenas no Instagram. Já já a live vai ficar disponível lá no canal do YouTube para você deixar o teu like, o teu comentário, para você registrar a sua participação, deixar a tua pergunta, dialogar com os outros colegas que estiveram aqui nessa live, para você copiar o link dessa live e compartilhar com os colegas de profissão, pessoal da tua escola, no grupo de WhatsApp, quem sabe até no grupo da família, né? Porque quem é professor sempre tem um parente professor. E também para convidar todo mundo para participar dessa formação. As inscrições ainda estão abertas em www.semanarede.com.br. Além de lives aula, como é que aconteceu hoje, com grandes especialistas, mestres e doutores. No assunto, nós teremos também vários momentos de descontração. Tem sorteio na Rede Pedagógica para você ganhar muitos prêmios. E já já eu vou fazer sorteio aqui, viu? Hoje tem sorteio aqui na Rede Pedagógica também. Não deixa de participar, ok? A gente vai fazer um breve intervalo. Eu vou voltar às 9h15. Agora são 8h58, 20 horas e 58. Eu vou retornar às 9h15 para tirar dúvidas a respeito da semana. Tem muita gente participando pela primeira vez com a gente. E vou também fazer sorteio. Inclusive, eu vou fazer um sorteio especial só para quem estiver aqui na live comigo, hein? Então, coloca o teu despertador aí para você não esquecer. Às 9h15 a gente se encontra aqui no Instagram e no Facebook da Rede, para você receber instruções sobre a formação, participar de sorteio, assistir também um grande sorteio que eu vou fazer em comemoração à marca de 1 milhão de seguidores aqui da Rede. Você não pode ficar de fora, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina, e participar da Rede Pedagógica é bom demais. Hoje o meu coração tá saltando de alegria. Eu tava morrendo de saudade de todos vocês. Quando essa live ficar salva aqui no Instagram, deixa um comentário. Manda um comentário. Eu vou acessar essa live, os comentários dessa live, e vou responder vocês. Se você tem alguma pergunta para mim, se você quer mandar alguma mensagem para a equipe da Rede Pedagógica,
coloca lá que eu vou estar curtindo e respondendo o seu comentário, tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco, às 21h15, eu espero vocês. Vem!